São 7h19. Hoje é dia 15 de outubro. Estamos no cálculo da matemática a 30 dias do primeiro turno das eleições municipais para a escolha dos novos prefeitos e vereadores. E nessa fase da campanha, o que mais chama a atenção é a movimentação, a mobilização dos candidatos e eleitores em cidades do interior e da Grande Fortaleza. Tantas mobilizações que mexem com a agenda do Ministério Público Eleitoral, que tem definido como uma das principais ações nesse momento fechar entendimentos, acordos, pactos entre os partidos e os candidatos, para que nós não tenhamos tantos eventos com muitas pessoas que acabam por transformar esses movimentos em caminho de contaminação e infecção do coronavírus. E nessa agenda do Ministério Público Eleitoral, houve nessa semana mais um acordo para que os candidatos das cidades de Ocara e Aracoiaba, na região do maciço do Baturité, evitem eventos com muitas aglomerações ou com aglomerações. Essa medida do Ministério Público Eleitoral se repete em muitos outros municípios do interior do Ceará. Primeiro, vamos trazer o Sátrio Salles com essas informações da região do maciço do Baturité. O cerco ao descumprimento de normas de saúde mobiliza também o Ministério Público e a Justiça Eleitoral, nas cidades de Ocara e Aracoiaba. Em Ocara, a ação foi ajuizada contra a candidata Amália Lopes e os candidatos Antônio Diogo da Silva, Marcondes Barbosa e Francisco Moisés Silva. Em Aracoiaba, a ação é contra o candidato a prefeito Tiago Campelo Nogueira e ao vice-prefeito Francisco Helder Loureiro. De acordo com o promotor eleitoral Antônio Forte, o Ministério Público celebrou em 29 de setembro um acordo entre os candidatos e coligações que concorrem ao pleito municipal das cidades de Ocara e Aracoiaba para que não realizassem carreatas, passeatas, caminhadas e qualquer outras iniciativas que gerem aglomerações. Contudo, mesmo com a existência do acordo, os candidatos e coligações continuaram a realizar eventos com elevado número de pessoas e sem qualquer preocupação com as regras sanitárias. O Ministério Público Eleitoral pede a ampliação de multa em caso de realização de conduta ilícita e que seja determinada como crime de desobediência ao artigo 347 do Código Eleitoral a conduta ilícita com a prisão em flagrante dos responsáveis. Com informações sobre as eleições municipais na região do Maciço de Baturité, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Na região norte do Ceará tem também ações contra partidos e coligações nos municípios de Moraújo e Coreaú. Agora as informações com Carlos Alberto. As ações do Ministério Público e da Justiça Eleitoral contra aglomerações na campanha eleitoral são ampliadas na região norte do Ceará. O Ministério Público Eleitoral celebrou nesta última segunda-feira um acordo com os representantes dos partidos, candidatos e coligações partidárias dos municípios de Moraújo e Coreaú, para não serem realizados eventos que possam gerar aglomerações, tais como carreatas, passeatas, caminhadas, comícios, entre outros. As restrições foram estabelecidas nos termos do Protocolo de Medidas de Controle e Prevenção à Covid-19 para as eleições municipais de 2020. O acordo engloba todos os candidatos que disputam cargo majoritário, bem como os cargos proporcionais de vereador. As manifestações com a possibilidade de reunião de até 100 pessoas, conforme o entendimento, estão mantidos, desde que seja respeitado o calendário de eventos políticos em dias alternados, conforme acordo realizado anteriormente. Para quem descumprir o acordo, será aplicada uma multa no valor de R$50 mil por cada ato indevido e a quantia será destinada ao fundo partidário. Com informações das eleições municipais na região norte, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. O cerco à pandemia da Covid-19 avança em algumas áreas do interior do Ceará. A Justiça Eleitoral determina que os candidatos em Croatá e Guaraciaba do Norte sigam as normas sanitárias. De Assis Lira.
Os candidatos a prefeito e vereador nos municípios de Croatá e Guaraciaba do Norte precisam cumprir as medidas sanitárias que orientam o isolamento social em virtude do coronavírus, especialmente contendo as aglomerações nos eventos de propaganda eleitoral. A determinação é da Justiça Eleitoral, após pedido da promotora de justiça, doutora Ana Beatriz, que fiscaliza a agenda dos candidatos nas duas cidades. Com a ordem judicial, as coligações e os partidos devem se abster totalmente de promover passeatas, arrastões, micaretas ou eventos semelhantes. A determinação é também para os candidatos apresentarem previamente ao juízo da 74ª Zona Eleitoral um plano de segurança sanitária para a realização de adesivaços, carreatas ou comícios. Os candidatos, partidos e coligações deverão comunicar em até 72 horas antes do evento o local, horário, data do ato e os veículos que serão utilizados com aparelhagem de som à Justiça Eleitoral e ao Departamento de Polícia Militar e Vigilância Sanitária dos respectivos municípios para a devida fiscalização do cumprimento da ordem inibitória. Para a promoção de comícios ou outro evento político, só será permitido o acesso limitado de 100 pessoas, com a possibilidade de transmissão pelas redes sociais e adotando as medidas preconizadas dos decretos estaduais e demais normas sanitárias, como explica a doutora Ana Beatriz Pereira de Oliveira e Lima, promotora de justiça da 74ª Zona Eleitoral, que corresponde aos municípios de Guaraciaba e Croatá. No início, a gente tentou conversar com os candidatos das coligações majoritárias, tanto de Guaraciaba do Norte como de Croatá, para sensibilizar da responsabilidade que os candidatos têm nessa campanha eleitoral, que ela é diferente das demais campanhas eleitorais que já foram realizadas. Em decorrência disso, não teve outra situação que o Ministério Público teve que agir no sentido de ajuizar representações em desfavor das duas coligações que não estavam respeitando esses normativos aí das regras sanitárias. E, de fato, o que a gente pediu foi que, de fato, esses eventos com essas aglomerações não fossem realizados e nem fossem incentivados nem promovidos. Com informações das eleições municipais na região da Ibiapaba, para o Jornal Alerta Geral de Assis Lira. São 7h26. Essas recomendações do Ministério Público Eleitoral começaram a ser emitidas logo após as convenções municipais que indicaram os candidatos a prefeito e a vereador em todas as cidades do interior do Ceará e da região metropolitana de Fortaleza. De lá para cá, o Ministério Público Eleitoral com a Justiça Eleitoral avançaram para tentar convencer os partidos e candidatos a evitarem aglomerações, mas as recomendações nem sempre são atendidas. Um quadro, jornalista Beto Almeida, que não deixa de gerar muita preocupação na área da saúde pública. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. É verdade, Luciano, muitos candidatos, muita gente tem sido pego, entre aspas, aqui, de surpresa, porque estão testando positivo para a Covid e tendo que ficar literalmente de molho por no mínimo 14 dias. E isso se não tiver consequências mais graves, né, Luciano? Infelizmente, essa questão, Luciano, a gente já bateu tanto aqui, desde o início, inclusive, falando dos riscos desta campanha, principalmente em função dos atos que são comuns nesse período. As aglomerações acabam se tornando algo inevitável até. O fato é que o Ministério Público Eleitoral tem sim ingressado com ações contra candidatos, representantes de coligações. Recentemente fez isso, por exemplo, com coligações lá dos municípios de Ocara e também de Aracoiaba, que apesar, Luzenor, de assinarem uns TACs, uns termos de ajustamento de conduta, de acordos para não promoverem aglomerações, acabaram descumprindo as normas sanitárias de prevenção ao coronavírus, à Covid-19. O que ocorre? O Ministério Público tem dito o seguinte, Luzenor, o Ministério Público Eleitoral, que as regras têm que ser cumpridas, porque é o que determina não só a Justiça Eleitoral, como também os atos, né, que existem hoje por parte do governo do estado e dos municípios. Então os candidatos, na realidade, estão sendo chamados a celebrar esses acordos e têm que cancelar toda e qualquer iniciativa que descumpram as normas sanitárias. Infelizmente, esses protocolos
tanto o do governo do estado, como também os que estão hoje acordados pela Justiça Eleitoral, eles estão sendo desrespeitados. A gente lembra aqui, só para esclarecer bem rapidinho, Luciano, que tem hoje o limite de 100 pessoas, no máximo, para ambientes fechados, e é permitido até 200 pessoas para ambientes abertos, com distanciamento mínimo de 1,5 metro. Além disso, vale ressaltar, o uso da máscara por todos os presentes nesses eventos de campanha é obrigatório. É isso que está acontecendo na prática, Luciano e ouvintes? Não, não é. Então, muitos políticos candidatos acabam sendo vítimas da Covid. Vamos citar aqui caso recente, Luciano. A da deputada Patrícia Aguiar, que está candidata a prefeita pelo PSD em Tauá, testou positivo para a Covid. Colocou, inclusive, nas redes sociais que tinha testado positivo e está aí, de molho. Quem também está de molho, Luciano, é o marido dela, o presidente do PSD estadual e ex-conselheiro Domingos Filho. Ambos pegaram a Covid. Apesar de tudo, de todos os cuidados que eles dizem adotar, mas a questão é como se prevenir. É possível? É possível, Luciano, se levar em conta o que estabelece tudo, esse protocolo do governo do estado e obediência a todas as normas sanitárias. Só que, na realidade, isso não está acontecendo, nem por parte dos candidatos, muito menos por parte dos eleitores. Em Juazeiro do Norte também, há suspeita, por exemplo, que recai hoje sobre o deputado Nelinho, que é candidato a prefeito, mas o pai dele, o Raimundinho da Funerária, já testou positivo. Como ambos andam muito juntos, já há aí uma cobrança para que o Nelinho faça também exame para saber se está mesmo ou não com Covid. Essas questões todas vão continuar fazendo parte da rotina de quem é candidato e de quem está acompanhando e fiscalizando as normas sanitárias. Jornalista Beto Almeida, é uma realidade e pelos próximos dias nós teremos, infelizmente, outras notícias sobre candidatos que poderão ser infectados pela Covid, assim como também eleitores, porque a partir deste momento a campanha ganha ainda mais volume nas ruas e é inevitável o abraço, o aperto de mão, e é nesse contato que a Covid pode estar presente. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, Beto Almeida, você volta para falar comigo sobre a primeira pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de Fortaleza. Em 1 minuto. Alerta geral. 7h33. A primeira pesquisa do Ibope sobre as intenções de votos à Prefeitura de Fortaleza, divulgada nesta quarta-feira pelo Sistema Verdes Mares de Comunicação, mostra que se o primeiro turno da eleição fosse hoje, o candidato do PROS, Capitão Wagner, ficaria com 28% dos votos, vindo em seguida Luiziane Lins, 23%, José Sarto, 16% e Heitor Ferrer, 6%. A pesquisa aponta ainda que o candidato Célio Sturdad, do PV, aparece com 4%, Renato Roseno 3%, Heitor Freire 1%. Os candidatos Anísio Melo, do PCdoB, e Samuel Braga, Patriota, foram citados e não atingiram 1% dos votos. Já a candidata Paula Colares e José Loreto, do PCO, não foram citados pelos entrevistados. De acordo com o Ibope, 7% dos entrevistados não souberam, não quiseram responder, e 12% responderam que votariam em branco ou anulariam o voto. A pesquisa do Ibope, encomendada pelo Sistema Verdes Mares de Comunicação, foi realizada entre os dias 12 e 14 de outubro, ouviu 602 pessoas, tem uma margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, nível de confiança de 95% e está registrada na Justiça Eleitoral sob o número CE 05307/2020. Jornalista Beto Almeida, há 30 dias do primeiro turno das eleições, os candidatos começam a fazer os cálculos e recebem esses números da primeira pesquisa do Ibope, com o Capitão Wagner liderando as intenções de votos, em segundo lugar Luiziane Lins e em terceira posição o candidato do PDT, José Sarto. Surpresas nos números? Qual é a reação dos candidatos a prefeito diante desses números da pesquisa do Ibope, Beto Almeida? Não tenha dúvida, Luciano, que a pesquisa pegou muitos candidatos e coordenadores de campanha de surpresa. A gente pode ver claramente o seguinte:
os 3 candidatos com maior potencial, eles estão aí embolados, literalmente, e estão inclusive empatados tecnicamente. O capitão Wagner está empatado com a deputada federal Luiziane Lins, na disputa aí pelo primeiro lugar, nessa primeira pesquisa Ibope, que por sua vez a deputada também está empatada tecnicamente com o candidato da José Sarto, tá? do PDT. Então, esses 3 candidatos estão aí mostrando como esse embate vai ser interessante e como esse cenário ainda pode ser alterado, Zeno, várias vezes ao longo desse curto espaço de tempo que nos resta aí de praticamente um mês de campanha. Olha só, você percebe claramente o seguinte, que o candidato José Sarto surpreende, porque pelo desconhecimento que a gente já falou, que ele tem ainda da população, nunca disputou uma campanha majoritária, ele tem larga experiência na atividade parlamentar, na vida legislativa, de disputar, seja como vereador, como deputado estadual, mas disputar um mandato majoritário, um cargo majoritário, não. Ele ainda tem essa dificuldade. E por cima, ainda passou aí 14 dias literalmente fora de combate, porque testou positivo para a Covid. Então, já vi com esse bom resultado, não tenha dúvida, nessa primeira pesquisa, que na realidade corresponde a uma primeira semana do início da propaganda eleitoral, é sim um bom desempenho. Como também é um bom desempenho o da ex-prefeita e deputada federal Luiziane Lins. Mostra o quanto ela consegue ainda atrair um contingente importante de eleitores de esquerda, muito provavelmente de pessoas que têm ainda uma forte identificação política, eleitoral com o ex-presidente Lula, que transfere também isso para a candidata do PT, Luiziane Lins. Já o capitão Wagner, Luzenor, com certeza esperava um distanciamento maior, ou seja, um resultado que o colocasse numa posição mais distante dos seus adversários. Mas é óbvio, nós estamos, como eu digo, nesta que é a primeira semana praticamente da campanha eleitoral gratuita no rádio e da televisão, que tem sim forte um peso mesmo importante, Beto, o rádio e a televisão. Mas aí vão surgir também outros aspectos que justificam essa performance de cada um dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Acho até que os resultados dessa pesquisa tão positivos aí, no caso, para o deputado José Sarto, entre outros fatores, tem essa questão da forte exposição que ele tem de mais de 4 minutos e de muitas inserções ao longo do dia. Isso, naturalmente, vai torná-lo rapidamente muito mais conhecido entre o eleitorado e à medida em que o pleito vai se aproximando. Tem outros aspectos também aí, que é o seguinte, é a rejeição, porque o Ibope também mediu a rejeição dos candidatos. Nesse aspecto, é uma coisa que precisa, vamos dizer assim, ser bem trabalhada pelos candidatos. E me surpreendeu, por exemplo, o índice de rejeição da Luiziane Lins. Ela aparece com 36% de rejeição entre os eleitores da capital. O capitão Wagner, por exemplo, ele se sai um pouquinho melhor, mas ainda assim tem 33% de rejeição, ou seja, um pouquinho menos, né, do que a petista Luiziane Lins. Está dentro da margem de erro da pesquisa, é bom que se diga. Já o deputado José Sarto, por ser desconhecido, é óbvio que nesse caso ele tem, até não é nenhuma surpresa, ele tem uma rejeição bem mais baixa, apenas 17% de rejeição. Isso é normal num candidato que não é muito conhecido, nunca disputou uma eleição majoritária, como a gente já falou. E também os demais nem se fala, né? Porque o Célio Studart ficou com 4%, enfim, a campanha, eu até esperava, sinceramente, que ele tivesse até um desempenho superior, em função dessa plataforma que ele tem de defesa, né, da causa animal. Isso é muito visto pela maioria das pessoas, mas enfim, não está apresentando esse resultado. Eu acho que o principal problema desses candidatos agora é exatamente reduzir essa rejeição, que eu acho que é considerada alta. São 7h40. Jornalista Beto Almeida, o Ibope, ouviu também os eleitores de Fortaleza sobre o conceito em relação às administrações do governo
municipal, do governo estadual e do governo federal. Em relação à avaliação da administração do prefeito Roberto Cláudio, de acordo com o IBOP, 12% dos eleitores de Fortaleza consideram a administração ótima. Para 37%, a administração é boa. Considerada regular para 35% dos entrevistados, ruim 4%, péssimo 10%. De acordo com o IBOP, 2% dos eleitores não quiseram ou não souberam responder. Mas você tem também, Beto Almeida, os números sobre a avaliação da administração do governador Camilo Santana e a aceitação do governo do presidente Bolsonaro em Fortaleza. Olha, Luzenor de Oliveira, a avaliação positiva da gestão do prefeito Roberto Cláudio, como você citou aí, é algo muito bom e que, logicamente, tem aí um impacto, um reflexo sobre a candidatura que pesa, não deixa de pesar a favor do candidato José Sarto. Não é nada, Luzenor, mas quase 50% de ótimo e bom avaliam, é o que os eleitores avaliam da gestão do prefeito Roberto Cláudio, que torna, logicamente, um quadro assim, muito desafiador, vamos dizer, para os opositores do prefeito. É inegável que para uma administração e um prefeito que está com esse índice de avaliação de ótimo e bom tão alto, e isso a tendência é que o seu candidato seja beneficiado, receba de forma muito positiva a avaliação, a transferência direta que o eleitorado faz dessa gestão. Somente 14% avaliam a gestão Roberto Cláudio como ruim ou péssima. E há aí 35% daqueles eleitores que avaliam o gestor como regular. Nesse caso são aqueles eleitores flutuantes, eles também são regulares, em algum momento aí eles podem considerar isso um regular mais para bom, outros regular mais para ruim. Mas a tendência é que numa propaganda mais massiva, como tem acontecido, tendam a tornar avaliando isso de forma também positiva. Isso acontece muito em todas as campanhas. Aquele gestor bem avaliado vai melhorando ainda mais a popularidade sua e também da sua gestão e naturalmente acaba transferindo esses efeitos para o seu candidato. Também é de chamar a atenção a aprovação muito alta do governador Camilo Santana aqui na capital. A gente viu aí os números, 56% de ótimo bom, Zenô, é um resultado que coloca o governador Camilo Santana numa situação bastante privilegiada. Agora, mais do que nunca, dá para entender por que a candidata do PT, Luiziane Lins, insiste e está usando, tentando colar sua imagem à imagem do governador Camilo Santana, que é do PT, mas declaradamente não a apoia. Por sua vez, não dá para a gente deixar de citar aqui a avaliação que o eleitorado de Fortaleza faz do governo Bolsonaro. E aí me pergunto se vai ser um fato positivo, por exemplo, diante dos números apontados pela pesquisa, colar a imagem do capitão ao do governo Bolsonaro, mas é algo aí, logicamente, que a campanha dele vai avaliar agora com muito mais cuidado, porque olha só, 10% dos entrevistados classificam a gestão, apenas 10%, tá? Classificam a gestão de Bolsonaro como ótima, enquanto 16% avaliam como boa. Então, juntando aí os dois, nós temos 26% de ótimo e bom. Outros 25% consideram a gestão Bolsonaro apenas regular e 8% a consideram ruim. Outros 39% responderam que a gestão do presidente Bolsonaro, aqui pelo menos para os eleitores da capital, é péssima. E 2% não sabem ou não responderam. Ou seja, os dados não são positivos aqui na capital para a gestão do governo Bolsonaro. Portanto, é um fator que tem que ser levado com bastante cuidado e consideração pelo candidato do PROS, o capitão Wagner. Já que Bolsonaro fez uma declaração de apoio a ele, resta saber como é que vai ser feita agora essa vinculação.
São 7 horas e 45 minutos. Jornalista Beto Almeida, essa pesquisa do Ibope ainda tem outro dado que é de extrema relevância e que traz uma certa surpresa. O Ibope perguntou aos eleitores qual a disposição para irem às urnas no dia 15 de novembro. Para 80% dos entrevistados, os entrevistados 80% responderam que irão com certeza comparecer para votar nos candidatos a vereador, a vereadora e também nos candidatos à Prefeitura de Fortaleza. 16% responderam que ainda estão em dúvida se irão votar, enquanto apenas 3% disseram que não irão votar de jeito nenhum. É um dado positivo porque mostra, mesmo com esses contratempos provocados pela pandemia do coronavírus, os eleitores estão neste momento com predisposição para votar. São 7 horas e 46 minutos e eu ainda volto com o jornalista Beto Almeida para falar sobre as queixas dos consumidores e também prejuízos causados com a falta de energia elétrica e o corte, a suspensão do serviço em cidades do interior e da Grande Fortaleza. Alerta Geral. São 7 horas e 50 minutos. Jornalista Beto Almeida, eu o convido para encerrar o bate-papo político sobre essas queixas que surgem no interior do Ceará, que são frequentes em relação à queda de energia elétrica. Tivemos problema ontem em cidades da região norte e também em Maracanaú e em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. Transtornos para moradores de municípios do interior e da Grande Fortaleza com a falta de energia elétrica na noite dessa terça-feira e madrugada dessa quarta-feira. O rompimento de um cabo de alta tensão nas proximidades da cidade de Acaraú provocou a suspensão do fornecimento de energia na cidade. A falta de energia gerou prejuízos aos moradores de Jijoca de Jericoacoara, Cruz e Itarema. A Enel Distribuição Ceará reforçou as equipes para agilizar a normalização dos serviços. Moradores dos municípios de Caucaia e Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza, também sofreram com a oscilação da corrente elétrica, principalmente nas localidades do Mucunã e Taquara. A energia teve oscilação ao longo da madrugada e manhã dessa quarta-feira, mas a Enel não deu explicações sobre a suspensão dos serviços nessa área, o que ocorre constantemente, de acordo com depoimentos de moradores e dirigentes de empresas que funcionam nas localidades de Taquara, em Caucaia, e Mucunã, em Maracanaú. Com informações do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Agora sim, o jornalista Beto Almeida. Nem se discute que a eletricidade é essencial para a vida das pessoas hoje. Só que ela tem um custo, viu, Luzinou? E é um custo alto, alto mesmo. Imagine aí que é um dos itens que pesam no bolso, no orçamento das famílias de cearenses. Só que apesar do preço caro, aliás, muito caro da energia elétrica, Luzinou, há uma defasagem em relação à prestação desse serviço. Nós temos oscilação na rede elétrica que acaba acarretando em prejuízo com queima de aparelhos elétricos, de equipamentos, tá certo? Trazendo prejuízos para a vida das pessoas e, além disso, nós temos simplesmente a falta de energia elétrica, mesmo você pagando tão caro. Então a gente fala isso aqui, não é que a gente tenha nenhum prazer de estar fazendo críticas, por exemplo, à Enel. É porque a gente precisa que o serviço seja cada vez melhor, que a gente consiga, mesmo sendo caro, pagando caro, mas ter o retorno por um serviço que nos é essencial e que pesa no orçamento de todas as famílias. Olha só, uma pesquisa recente do Ibope, feita a pedido da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, a Abracel, 84% dos brasileiros consideram a energia elétrica cara ou muito cara. Nem precisaria, Luzinou, de fazer uma pesquisa para constatar isso. Tá aí. É só você, como diz a propaganda aí da TV, abrir a porta e deixar a opinião pública falar, deixar seu vizinho falar. Todo mundo tem sempre uma história para contar de insatisfação com o serviço prestado hoje pela nossa concessionária de energia, que é a Enel. Mas
esse cenário, se Deus quiser, vai mudar, Luciano. Com certeza. Eu acho que a energia alternativa, se baratear mais, tem que abrir essa concorrência, tem que melhorar isso para que cada vez mais a gente tenha uma energia boa, eficaz, eficiente e ao mesmo tempo com preço justo. 7h54, final da nossa conversa. A você, Beto Almeida, ouvinte, internauta, nosso bom dia, o nosso grande abraço. Olha, Luciano, antes da minha despedida por hoje, eu quero mandar aqui um bom dia, um grande abraço para o amigo Fabinho, nosso ouvinte, Luciano, especial, ouvinte diário aqui do Alerta Geral, do nosso bate-papo. Ele é amigo do Leonel, que é policial, militar, gente muito boa e que está nos ouvindo aí diariamente. Fabinho, um abraço para você. Então, para todos, um bom dia.